Nesse vídeo eu vou mostrar algumas funcionalidades dos laboratórios virtuais em uma disciplina específica da engenharia. Então, no vídeo anterior a gente falou de como o aluno acessa pelo portal e agora a gente vai mostrar uma prática de ensaio de tração. São várias práticas para as engenharias, escolhi apenas uma delas. Então, na trilha, como eu falei no vídeo anterior, a gente tem a apresentação do experimento que vai ser desenvolvido com os objetivos de aprendizagem, um sumário teórico com um pouquinho de conteúdo associado, o aluno pode fazer download ou imprimir. O roteiro, que é muito importante, porque tem o passo a passo que o aluno precisa executar, mas ao mesmo tempo já tem as perguntas associadas ao experimento, dados que ele precisa adquirir, o processamento desses dados de acordo com a teoria envolvida no experimento, gráficos que o aluno precisa plotar, de tal forma que vocês, professores, podem solicitar o roteiro preenchido como relatório de prática para avaliação. Isso é muito importante na adoção da ferramenta. O pré-teste com as 5 perguntas com feedback automático relacionadas ao conteúdo que o aluno leu, pós-teste com 5 perguntas relacionadas ao experimento e entre o pré e o pós, o experimento em si. Então, o aluno clica, ele consegue acessar. O acesso é via computador. É muito importante, a gente está trabalhando na versão mobile, mas o acesso hoje é via computador. Uma vez dentro da prática laboratorial, o aluno pode colocar em full screen. No canto esquerdo, a gente vai ter uma barra de visualização com pontos de visão diferentes do equipamento. A virtualização é toda baseada na prática do equipamento real, inclusive com os dados reais que são adquiridos no experimento. Então, aqui nesse equipamento específico, não é o propósito falar do experimento em si, mas nesse equipamento o aluno faz exatamente os mesmos passos que precisam ser executados no equipamento real. Aqui ele pode ir um pouco mais rápido, apertando a tecla Shift. Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido. Então, nesse caso, ele vai fazer um ensaio de tração, então ele seleciona algum corpo de prova para fazer o ensaio. E é muito interessante porque o procedimento é exatamente igual ao procedimento do equipamento real. Então, o aluno ele vai chegar muito mais bem preparado para a prática real, uma vez feita a prática virtual como um pré-laboratório. Então, ele pode fazer todas as medições, ele pode manusear os instrumentos de medição, e ele faz o ensaio e vai adquirindo os dados, processa o dado e prepara o relatório da prática. Então, da mesma forma que é feita no real, a gente tem no virtual. Então, a gente percebe que o aluno ele aprende melhor quando ele faz uma prática virtual antes de fazer a prática real. E a prática virtual também pode ser utilizada como um pós-laboratório, para que o aluno faça um experimento diferente do experimento que ele faz no laboratório real. Então, essa é a ideia. Aqui, esse ensaio ele continua. Então, o aluno tem que fazer todo o setup da máquina para iniciar o ensaio e aí sim coletar dados. Todas as anotações, ele tem um bloquinho de anotações e esse é o propósito de um experimento específico da engenharia. São mais de 50 experimentos específicos da engenharia e esses experimentos são inseridos na disciplina do aluno quando fizer sentido. Então, os experimentos são alocados diretamente na disciplina do aluno. Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar algumas funcionalidades de um laboratório de anatomia. E no vídeo anterior a gente falou como o aluno pode fazer o acesso à prática laboratorial dentro de uma disciplina, e uma vez dentro do laboratório virtual, ele tem uma trilha. Essa trilha é composta por uma apresentação com os objetivos de aprendizagem, um sumário teórico com o conteúdo referente à prática que vai ser executada. O aluno pode fazer download, pode imprimir o material. Um roteiro. Esse ponto é muito importante porque tem o passo a passo que o aluno precisa executar, quais são os botões dentro do laboratório virtual e, na grande maioria dos casos, dados que o aluno precisa adquirir, processamento desses dados, então de tal forma que o roteiro também já pode servir, na grande maioria dos casos, como um relatório de prática. O aluno também pode fazer download, pode imprimir, e vocês, professores, podem cobrar o relatório de prática já com o roteiro associado. Um pré-teste com 5 perguntas randômicas
relacionadas ao assunto que o aluno leu. Essas questões já possuem feedback automático. Um pós-teste com mais 5 perguntas, só que agora perguntas relacionadas ao experimento. E entre o pré e o pós, a gente tem o experimento em si. Uma vez que o aluno clicou, ele abre, ele pode colocar em full screen. Essa prática de anatomia é uma prática exploratória, onde o aluno vai conhecer os elementos e os acidentes ósseos, nesse caso do sistema locomotor. A gente está trabalhando também com a parte da fisiologia para um lançamento futuro. Então aqui ele pode aumentar a tela. Então tem botões aqui, comandos que ele pode dar para rotacionar, aumentar ou diminuir o zoom ou mover a câmera. Isso também pode ser feito com os botões do mouse. Então aqui é uma prática exploratória. O objetivo é que o aluno utilize a plataforma complementando a leitura que ele está fazendo do material, mas ele também pode colocar aqui um determinado osso em transparência e definir o quão transparente essa parte vai ficar, ou ele pode inspecionar, e aí ele vai conhecer os acidentes ósseos de acordo com os atlas de anatomia, cada um dos acidentes. Ele pode liberar a parte do sistema muscular, então ele seleciona qual é a parte que ele quer liberar. A gente preferiu colocar separadamente, exatamente para não sobrecarregar a plataforma e o aluno conseguir acessar de qualquer computador. Então ele pode ir liberando parte por parte e ele vai vendo a integração dos sistemas. Ele está trabalhando também com o modo realista. O modo realista vai ser liberado em breve, onde a gente vai trabalhar muito a textura e a cor de cada elemento para que seja mais próximo do real. Então essa prática de anatomia é uma prática mais exploratória e no segundo momento também com a parte da fisiologia integrada. Então nesse momento o aluno usa complementando a leitura que ele faz do material da disciplina. Olá, nesse vídeo eu vou mostrar algumas funcionalidades de uma prática na área de química. Então, no vídeo anterior eu falei sobre o acesso do aluno dentro de uma disciplina, o acesso ao laboratório virtual, e aqui já dentro de um laboratório de química a gente tem aquela trilha. Na trilha a gente tem a apresentação do experimento que vai ser realizado, um sumário teórico. Nesse sumário teórico tem um pouco de conteúdo associado ao experimento que o aluno precisa executar. O aluno pode fazer download ou imprimir o material. Um roteiro. O roteiro é muito importante porque ele tem o passo a passo do que precisa ser feito na prática laboratorial, mas mais do que isso, a gente também solicita aquisição de dados, tratamento desses dados, e vocês, professores, já podem avaliar o aluno com o preenchimento do roteiro como um relatório de prática. Então o aluno segue o roteiro, ele tem no fim dele um relatório de prática. Pré-teste com 5 perguntas randômicas. O aluno tem o feedback automático aqui, de acordo com a seleção dele. Essas perguntas são perguntas relacionadas ao conteúdo que ele leu. Tem um pós-teste com mais 5 perguntas relacionadas ao experimento em si. E entre o pré e o pós, o aluno clica e tem o experimento. Então ele acessa. Neste caso específico, a gente tem um experimento com 2 modos diferentes. O modo aprendizado e o modo experimento. No modo aprendizado, o aluno tem a ajuda de um tutor virtual e esse tutor vai ajudando na prática, falando o passo a passo para o aluno. Bom, meu interesse maior é mostrar algumas outras funcionalidades, então eu vou fazer uma prática sem a ajuda do tutor. Eu vou então adotar o modo experimento. Nem todas as práticas contêm o tutor, apenas algumas delas, a gente está implementando para outras práticas também. Mas aqui dentro de um laboratório, a gente trabalha além do procedimento, a atitude que o aluno tem que ter em termos de segurança. Então aqui ele vai tentar pegar um item na gaveta. Primeira coisa, se ele tenta pegar um item que não faz parte do experimento, ele recebe uma mensagem para falar disso. Ou se ele pega um item sem o EPI, ele recebe uma mensagem dizendo que ele tem que adotar as medidas de segurança. Então a atitude que ele tem que ter dentro de um laboratório virtual também é avaliada dentro da plataforma.
Então aí ele chegou, colocou os EPIs e aí sim ele pode selecionar um item e colocar para compor a mesa de experimentos. Então aqui no armário eu vou pegar uma solução, vou pegar o item para misturar. Aqui meu objetivo não é falar da prática em si, a gente tem muitas práticas, são mais de 70. E aqui eu vou fazer um procedimento que eu vou colocar uma solução na placa. Vou dosar uma quantidade aqui de um reagente. E vou misturar. Então, todos os passos que eu estou executando, todos estão presentes no roteiro, de tal forma que o aluno consegue fazer a prática de forma bastante ativa. E aqui ele pode mudar o ponto de visão. Esse é um experimento de eletrólise e ele começa a ver a eletrólise acontecendo exatamente como é feito na prática real. Então esse é um experimento bastante conceitual, onde a gente consegue mostrar coisas que às vezes o aluno nem consegue enxergar na prática real, mas a gente toma cuidado para que eles também sigam o procedimento correto, de acordo com a prática real, e também adote medidas de segurança da forma que deve ser feito no ambiente de laboratório.